Cuidado, Enis Mitre, cardiologista do SECAM, o Centro de Cardiologia Morumbi. Vamos dar voz aqui aos nossos ouvintes que participam pelo WhatsApp, 994811777. A Jéssica da Vila Mariana. Doutor, qual a diferença entre uma crise hipertensiva e um AVC ou um AIT? Tá. Jéssica, essa pergunta é muito interessante porque hoje a gente vive uma epidemia de tratamento errado de uma crise, de uma suposta crise hipertensiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Crise hipertensiva, AVC, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que pode ter é em situações de emergências hipertensivas o paciente ter um AVC. Isso é uma emergência hipertensiva, não tem nada a ver com crise. Não significa que se a pressão dele subir muito, ficar muito alta, ele vai ter um AVC. Então hoje o paciente assintomático, que não sente nada e simplesmente tem um aumento da pressão, ele não tem pressa de ser tratado no pronto-socorro com um remédio na veia e tudo mais. Esse paciente tem que sim ser tratado nas próximas 24 horas, mas a gente não pode baixar muito a pressão dele. Então, por exemplo, é muito comum o paciente chegar no pronto-socorro com 20/12 e sem sentir nada, ou só uma leve dor de cabeça. Primeira coisa é a gente medicar a dor de cabeça desse paciente, antes até de tratar a hipertensão. A gente medicou a dor de cabeça desse paciente, melhorou, a gente mede de novo a pressão. Muitas vezes vai ter baixado. Caso não tenha baixado, aí sim a gente inicia um tratamento, mas sem aquela necessidade de redução imediata da pressão. Porque, lembre-se, o AVC, o infarto, ele é uma falta de sangue em determinado tecido. Quando você tem uma pressão alta, você tem bastante sangue lá na cabeça, teoricamente. Se você baixa muito rápido essa pressão, que nem o pessoal costuma fazer no pronto-socorro, então, por exemplo, baixa de 20 para 15 de sistólica, a chance de ter oxigênio na cabeça é menor, porque tem menos sangue chegando na cabeça, porque você tem uma pressão menor. Então, é ao contrário, em vez do paciente ser tratado, ele tem um malefício. Então, a chance do paciente ter um AVC porque cai a pressão é maior do que quando está alta. É isso que é um erro muito comum que as pessoas e os médicos fazem totalmente. Estou sempre errado. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela divulga isso amplamente, que tem as urgências hipertensivas, que são doenças relacionadas ao aumento da pressão, que tem risco de vida não imediato, mas tem risco de vida futura, e tem as emergências hipertensivas. Esse paciente tem que ser tratado imediatamente, internado em UTI. Então, se o paciente tem uma emergência hipertensiva, que ele tem por exemplo, um AVC relacionado com hipertensão, um infarto, uma emergência hipertensiva, um edema agudo de pulmão, que é líquido no pulmão com a pressão alta, aí sim esse paciente tem que ser tratado rapidamente e levado à UTI. Com relação ao AIT, o AIT é o acidente isquêmico transitório. Na verdade, ele é como se fosse um AVC isquêmico, só que por algum motivo o próprio organismo revascularizou aquela artéria que estava entupida.